Vamos mergulhar hoje num dos capítulos mais dramáticos e decisivos da Bíblia, que é Êxodo, capítulo 11. É aqui que o confronto entre Moisés e o faraó chega num ponto, sabe, sem volta, preparando o terreno para a praga mais devastadora de todas. E olha, o capítulo já começa com um soco no estômago. É uma declaração direta, reta, de Deus para Moisés. O recado é bem claro. Acabou a paciência. Não vai ter mais aviso, não. Agora é a execução de um plano final e terrível. Então, a gente é jogado direto no clímax de uma tensão que só vinha crescendo. Pensa bem, já foram 9 pragas que abalaram o Egito. Mas essa é diferente. É o ultimato. É o golpe de misericórdia que vai virar o jogo de uma vez por todas. Mas antes do anúncio final para o faraó, acontece uma coisa bem curiosa. Deus dá uma ordem muito específica e que à primeira vista parece até meio estranha para o povo de Israel. É um detalhe que mistura o sagrado com uma estratégia quase logística. A instrução é simples e direta. Peçam aos seus vizinhos egípcios joias, objetos de prata e de ouro. E o texto faz questão de usar a palavra pedir, não é tomar ou roubar. Muitos interpretam isso como uma espécie de reparação, sabe? Uma compensação pelos longos anos de escravidão, um pouco antes da grande partida. Tá, mas como isso seria possível? Como é que os egípcios iam simplesmente entregar seus bens? O próprio texto explica. A narrativa diz que Deus fez os egípcios olharem para os israelitas com bons olhos, e o próprio Moisés, que antes era um fugitivo, agora era uma figura gigante, respeitado até pelos homens do faraó. É uma virada de jogo e tanto. E agora sim, o confronto final. Enquanto o povo de Israel está lá se preparando nos bastidores, Moisés volta para o palácio para ter a última conversa com o faraó. Dá para sentir o peso no ar. A profecia final está prestes a ser dita, cara a cara. A postura do Moisés aqui é de uma autoridade que não se abala. Ele não está mais negociando, ele está entregando uma sentença. Quando ele diz, assim fala Javé, ele está mostrando as credenciais dele, deixando bem claro que essa mensagem vem de um poder muito, mas muito acima do faraó. E o alcance dessa praga é total. Ela vai atingir o filho do faraó lá no topo da pirâmide e o filho da serva lá na base. E não para por aí. Atinge até o primeiro filhote dos animais. A mensagem é brutalmente clara. Naquela noite, a hierarquia social do Egito não vai valer absolutamente nada. E qual vai ser a consequência disso tudo? Um luto nacional numa escala que é difícil até de imaginar. O texto fala de um forte clamor, um grito de dor coletivo que vai ecoar por todo o Egito, um som que, segundo a profecia, nunca mais seria esquecido. E no meio dessa promessa toda de caos, a profecia traça uma linha bem nítida no chão. De um lado, o Egito em luto. Do outro, Israel. O que está para acontecer com um vai passar longe do outro. Uma demonstração de poder e, claro, de proteção. O contraste é chocante. Para o Egito, um grito de dor que rasga a noite. Para Israel, um silêncio tão, mas tão profundo que nem o latido de um cachorro vai ser ouvido. É a imagem da proteção divina na sua forma mais explícita. E o motivo por trás disso tudo não fica escondido, não. O texto diz com todas as letras. É para que todos saibam que Javé faz distinção entre o Egito e Israel. É como se fosse a assinatura de Deus no evento, para não restar nenhuma dúvida sobre quem está no comando. Bom, Moisés entrega o recado e sai de cena. E aí a narrativa dá uma pausa, como se fosse para explicar a teologia por trás dessa tragédia que está prestes a acontecer. Afinal, por que tudo isso precisou chegar a esse ponto? E é importante a gente não esquecer o lado humano da história. O Moisés, o grande mensageiro de Deus, sai da frente do faraó cheio de ira. É um detalhe que mostra a frustração, a raiva, o peso enorme que ele carregava no meio desse embate gigantesco. E aqui a gente chega no ponto central da questão, o tal do coração endurecido do faraó. Esse é um tema que aparece o tempo todo no livro do Êxodo. A teimosia, a obstinação do líder egípcio é apresentada como o grande motivo pelo qual as pragas precisaram ficar cada vez mais e mais severas. E é assim que o capítulo termina, com essa afirmação categórica. Porque o coração do faraó se endureceu, ele não ia libertar os israelitas. Ou seja, a 10ª praga não é um ato aleatório. Ela é a consequência direta e inevitável dessa recusa em ceder. Êxodo 11 deixa a gente assim na beira do precipício, com perguntas que ecoam até hoje. Onde é que termina a justiça divina
E onde começa a demonstração de poder puro? O que esse capítulo revela sobre fé, sobre teimosia e sobre as consequências de se desafiar o divino? A resposta, talvez, esteja naquela noite que se aproxima no Egito.